Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma aula um pouco diferente, tá bom? Eu busco, através das minhas aulas, tentar trazer o conteúdo para a nossa atual realidade. E qual que é a nossa realidade? É a pandemia que nós estamos enfrentando, entendeu? Que o nome já fala, pandemia, ou seja, está ocorrendo praticamente no mundo inteiro. E nisso vamos destacar o que? Algumas lideranças femininas, tá? Sim, nós estamos no século XXI, meus queridos. E tem algumas lideranças femininas que estão se destacando, tendo reconhecimento internacional, reconhecimento do seu próprio povo que está sendo governado por elas, tá bom? E como nós vimos em filosofia, a importância da linguagem, do discurso e de ações provocadas por discursos, entendeu? Então é importante destacar sobre esse fenômeno que está acontecendo, sobre a questão de lideranças femininas, que foi por muito... Eu sei que alguns vão coçar o nariz, vão se incomodar com isso, tá bom? Como assim, mulheres mandando? Não dá certo. Olha que vários lugares está dando certo sim, tá? Então é uma reportagem aqui, tá? Que ocorreu no dia 22 de abril, tá? No G1, tá bom? Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, o título é Coronavírus, por que países liderados por mulheres se destacam no combate à pandemia? Algumas das estratégias de destaque no combate ao coronavírus vieram de governos liderados por mulheres. Confira aqui essa lista, tá? Então aqui tem 5, tá bom? Aqui eu vou ler para vocês, tá? Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan ou Noruega. Alguns países liderados por mulheres estão vendo relativamente menos mortes pela Covid-19, tá? Eu falei 5, né? Então tem também a Islândia, tá? Vamos lá. E essas lideranças estão sendo elogiadas na mídia e nas redes sociais por suas atitudes, bem como pelas medidas que introduziram em face da atual crise global da saúde. Um artigo recente que aqui está na revista Forbes, as considerou exemplos de verdadeira liderança. Olha, vou ler só uma parte aqui da reportagem. As mulheres estão se colocando à frente para mostrar ao mundo como gerenciam um caminho confuso para a nossa família humana, escreveu. As mulheres, aqui então vou falar sobre essas 5, mas também dados importantes. As mulheres representam 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo. Já no mundo político, em 2018, elas eram apenas 10 dos 153 chefes de estados eleitos, de acordo com a União Interparlamentar. Apenas 1/4 dos membros dos parlamentos do mundo são mulheres. São minorias. Tá? Aqui no Brasil tem, se for pegar a população, tem um pouco mais de mulheres, mas a representação, lembra, já tratamos desse assunto, sobre a representação, infelizmente é bem baixa, tá bom? Embora também haja outros fatores sociais e econômicos que favoreçam esses países no enfrentamento à pandemia, analistas acreditam que as trajetórias sociais das mulheres e não qualquer condicionamento biológico tornem sua conduta como líderes também diferente. Entendo por quê, tá? Então, qual foram as ações dela, tá? E o discurso? Primeira coisa, o que tem com essas 5, tá? Elas tiveram uma ação imediata, levou a sério, não ficou falando assim, uma pequena gripe, não. Elas buscaram estar mais associado que a ciência, do que o senso comum, tá? Então, eu vou citar aqui, ó, resposta precoce. A primeira-ministra da Islândia, tá, apostou logo cedo em testar massivamente sua população, então teste, tá? Apesar da pequena população de 360 mil habitantes, a Islândia evitou a complacência, medidas contra o Covid-19, como a proibição de reuniões de 20 pessoas ou mais, foram tomadas no final de janeiro, antes mesmo do registro antes do primeiro caso da doença. Tá? Até 20 de abril, 9 pessoas tinham morrido da infecção pelo novo coronavírus na Islândia. Já em Taiwan, que oficialmente faz parte da China, faz parte oficialmente, tá? Mas na prática funciona ainda como um país soberano, a presidente, tá? Ela criou imediatamente um centro de controle de epidemias, centro de controle de epidemias, e tomou medidas para rastrear infecções.
A ONU também aumentou a produção de equipamentos de proteção individual, API, com máscara, até agora registrou apenas 6 mortes em seus 24 milhões de habitantes. Bons resultados. Enquanto isso, na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern adotou uma posição difícil diante da Covid-19. Em vez de achatar a curva dos casos, como muitos países estavam buscando fazer, a abordagem de Ardern foi mais contundente para eliminar a curva. O país impôs uma série de duras medidas contra as mortes no país por Covid-19. Eram apenas 6 em 20 de abril. Elas totalizavam 12. Então, até o dia 20 de abril, eram somente 12 casos de óbitos. Tá? Mas além de ter mulheres como líderes, esses países que estão respondendo melhor à crise têm outras coisas em comum. Todas são economias desenvolvidas, com um sistema de assistência social estabelecido e alta pontuação na maioria dos indicadores de desenvolvimento humano. Tá? Então, aqui nessa reportagem, fala sobre várias ações. Tá? No decorrer aqui, ó. Contrária a essas opiniões, tem a política ultramacho. Populistas apostam em mensagens simplistas para ter apoio, explica a BBC. Tá? E isso muitas vezes determinou a abordagem escolhida para gerenciar a pandemia. Líderes políticos nos Estados Unidos, Brasil, Israel e Hungria, para citar alguns países, tentaram em algumas ocasiões colocar a culpa de seus problemas em causas externas, como apontar para estrangeiros importados na doença, como indicou Trump. Trump e Bolsonaro estão optando por assumir uma personalidade ultramacho. Não é codificado em sua biologia que elas têm que se comportar sim, mas estão optando por fazer descamping. Então, um dos objetivos dessa aula, eu não quero destacar assim, tipo, a liderança feminina é melhor do que a masculina, não é isso. Estou vendo assim, o discurso e as ações. Tá? Enquanto alguns governantes, como o Brasil, Estados Unidos, como a reportagem destacou aqui, Israel também, um comportamento assim, não, vamos enfrentar de frente, que isso? Né? Isso é só no início mesmo, né? Tanto Bolsonaro como Trump não levou a sério, as ações dessas líderes já foi de imediato. Elas já viram um perigo iminente, já tiveram o entendimento que problemas, uma crise na saúde afeta a economia, entendeu? E estão acarretando resultados muito melhores do que sobre essa liderança. É claro que tem que destacar, é importante destacar também, né, meus queridos alunos, tá? Se você comparar a Islândia, Nova Zelândia, ao Brasil e Estados Unidos, que são países de tamanhos continentais, é bem mais complexo, tá? Mas é importante destacar a linguagem, a forma que essas líderes demonstrou, tá? A seriedade, tudo isso com essas lideranças aqui no continente americano, tá bom? Então, lembrando que a força da linguagem, a importância da linguagem, como ela é expressa e as ações a partir dela, querendo ou não, interferem na sua vida, tá bom? Eu só queria que vocês fizessem umas reflexões e até uma comparação entre as políticas e ações desses líderes no mundo, tá bom? Um grande abraço, professor, até a próxima aula. Tchau pra vocês!